Palavra do Senhor que se renova a cada. Então todo dia ela está se renovando dentro de nós. Todo dia Deus está trazendo novidade de vida sobre as nossas vidas. E eu estava falando com Deus, eu falei: Senhor, nós estamos num mês poderoso, um mês profético, um mês de aniversário. E muitas coisas boas vão estar acontecendo nesse mês aqui na igreja. Quarta-feira agora nós temos o Rafael Araújo com um culto de adoração profética. Nós já estamos em festa. Nós estamos numa velocidade a todo vapor. Então será dias, cada dia será um culto diferente, uma atmosfera nova, uma unção nova que vai estar chegando. E nós precisamos estar buscando isso de todo o nosso coração. As meninas que estão apresentando a dança, cheia de unção, cheia de poder, o louvor cheio de unção, cheio de poder. Quem sobe em cima desse altar para pregar, cheio de unção, cheio de poder. Nós estamos muito empolgados, nós estamos cheios de vontade de sentir algo novo acontecer a todo dia. Mas para isso nós precisamos estar alicerçados, enraizados na palavra. Queridos, as raízes profundas, o avivamento com raízes profundas, é um avivamento que o fogo não se apaga. Porque o nosso adversário, ele olha para nós e pensa que nós estamos aniquilados, acabados. Mas basta o cheiro das águas que vem do Espírito, nós vamos voltar novamente com força. E você já viu que o broto na árvore seca, quando ele começa a brotar, você já viu que lindo que é? Que tão delicado que é? Aquele verde vivo, aquela coisa linda. Sabe, é até uma imagem assim impressionante. Você vê um toco cortado seco de anos e de repente você vê no canto dele nascendo algo. E aquele brotinho verde, delicado, a coisa mais linda. E ele vem saindo do meio daquilo que aparentemente estava aniquilado, acabado, morto. Queridos, por isso que nós precisamos ter raízes profundas em Deus. Porque o nosso inimigo vai olhar e vai dizer assim: eu consegui, eu acabei com ele. Daqui a pouco o Espírito Santo vai soprar uma brisa nova, e ele vai ter que olhar e vai ver que nós somos imortais. Nós não vamos morrer. Porque vai balançar, vai tentar nos destruir, mas se tem raízes profundas, daqui a pouco você vai ser mais belo, mais lindo, mais cheiroso, mais bonito do que antes. Porque esse renovo de Deus está na sua vida. Então o avivamento precisa ter essas raízes profundas. Um avivamento sem raízes profundas é como vinho novo em odres velhos. A parábola vai dizer que não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque eu não sei se você sabe, os odres eram feitos de couro. Então o vinho novo, ele ia passar por uma fermentação, e ele precisava estar num odre novo, porque somente um odre novo ia suportar essa fermentação, essa explosão de crescimento. Por isso um avivamento sem raízes profundas é o mesmo de colocar vinho novo em odres velhos. As pessoas não aguentam. Vem uma descarga de unção, de poder sobre uma pessoa que ela não está preparada, ela não vai conseguir, ela vai morrer. Então esse avivamento tem que ter raízes profundas. Você tem que ser profundo em Deus. Por que, apóstolo, que eu tenho que ser profundo? Porque a palavra do Senhor vai te renovar a cada dia. Toda unção e todo poder que vir sobre você, você vai estar preparado, porque o Senhor está te renovando dia após dia. Você é novo de novo, novo de novo, novo de novo, novo de novo. E só um odre novo pode suportar a fermentação de vinho novo. Por isso que uma pessoa que tem raízes, ela vem tudo contra ela e ela não se abala. Pode vir qualquer coisa sobre ela, ela está pronta, porque ela se renova todo dia.
Todo dia você é novo de novo. E você está pronto para crescer, para romper, para explodir em qualquer área da sua vida. Você tem uma resistência a duas coisas que raízes de uma árvore lhe garante: firmeza, diga firmeza, e frutos. Eu preciso ser firme. Uma árvore bem enraizada, ela vai me manter de pé. É a força. E se as raízes são boas, eu vou ter maravilhosos frutos. Querido, sabe o que o Senhor, Espírito Santo, falou no meu coração esses dias? Ele falou: filho, a igreja precisa voltar a aprender a crescer para baixo primeiro. O problema é que a gente vai crescendo para cima e vai se envaidecendo, mas na verdade precisamos crescer para baixo primeiro, para ser forte. Queridos, preste atenção em uma coisa: tem muitos frutos que não têm raízes. Por exemplo, um pé de mamão não tem raiz, qualquer vento derruba ele. Já teve a experiência de derrubar um pé de mamão facilmente? Tem que colocar estacas. Você já viu que tem alguns frutos que precisa você colocar estacas para você sustentar ele de pé? Olha para o teu irmão e fala assim: ó, se livra das estacas, se livra das ajudas. Você precisa ter firmeza em Cristo Jesus. Por isso que tem muitas pessoas assim, elas estão dependentes. Eu tenho que depender de Jesus. Jesus é a raiz de Davi. Então quando alguém me decepciona e tira uma estaca, eu caio. Isso não é raízes, isso é encosto. Alguém está encostando em você, alguém está ali te firmando. Nós precisamos aprender que tem uma raiz dentro de nós, que é a raiz de Davi, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então compreenda essas coisas. Por isso há muitos que estão fracos. Tem gente que até dá fruto, mas ele não suporta o próprio fruto que ele gera, porque ele não tem raízes para baixo. Então existem duas coisas aqui que uma boa raiz traz para esta árvore: firmeza e frutos. Tem pessoas que ele começa bem no avivamento, ele começa bem na unção, ele começa bem no mover, mas daqui a pouco ele está tombado, porque ele desejou tanto crescer para cima e se esqueceu que se não tiver alicerce embaixo, cai. Nós precisamos nos alicerçar. E como nós vamos nos alicerçar, queridos? Para baixo primeiro cresce para baixo. Repita comigo: primeiro para baixo, depois para cima. Mas como que eu vou fazer para crescer para baixo? Eu preciso andar em obediência, eu preciso andar num direcionamento, eu preciso andar na conformidade da palavra de Deus. Eu preciso estar firmado, queridos. Isso aqui é muito sério. A Bíblia diz em João capítulo 12, verso 24. Hoje nós vamos orar para que estas águas venham sobre você e você venha brotar tudo de novo. A Bíblia diz, queridos, em João capítulo 12, versículo 24: em verdade lhes digo que se o grão, eu afirmo a vocês que isto é verdade, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas o quê? Um grão. Mas se morrer, dará muito fruto. Diga: há um processo de morte. Olha para o teu irmão e fala assim: se mata para a carne. Mais uma vez, olha para ele e fala: se mata para a carne. Fala para ele: se você não morrer para a carne, não tem raízes. Porque a primeira coisa, quando acontece a morte de um grão, é raízes. Quando você vê que um fruto, ele apontou para cima, é porque primeiro ele cresceu para baixo. Ele precisa morrer para a carne. Ele precisa falecer para a carne, ele precisa morrer para esta matéria, para que ele possa passar por esta transformação. Ele precisa passar por esse momento de crescimento para baixo, para depois ele crescer para cima. E há muitas pessoas que não compreenderam isso.
Assim é com os que estão firmes na palavra, aqueles que possuem a profundezas, raízes profundas, eles morrem todos os dias. O segredo, querido, de um avivamento com raízes profundas é morrer todos os dias, porque avivamento, querido, só pode acontecer através de arrependimento. Diga todos os dias que eu confesso os meus pecados e me arrependo de fato, de verdade. Eu estou morrendo e crescendo para baixo. Queridos, eu sei que muitos querem crescer para cima primeiro, porque é mais gostoso ser vivo, ser belo. Mas você precisa aprender que você tem que crescer para baixo primeiro. Tem um tempo, querido, tem uma hora para você, tem tudo marcado por Deus. É hora de você crescer para baixo. É hora de você se enraizar, de ter raízes profundas. É hora de você transicionar e dizer: Deus, eu estou cansado de qualquer vento derrubar a minha árvore, sacudir os meus frutos. Eu preciso ter uma alicerce, eu preciso estar fundamentado. O grão de trigo tem que experimentar a morte. Por isso que a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós morremos. Literalmente, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos mortos. Por isso eu preciso morrer todos os dias e dizer não para mim mesmo, para que eu possa enraizar. Eu preciso viver esse processo, querido. Eu preciso sair dessa situação de sempre estar esperando alguém me encostar para que eu não caia. Eu preciso dar fruto, diga eu preciso dar fruto. Porque tem muitos famintos sobre a terra, que precisa comer do meu fruto. Eu quero que você compreenda que você precisa transicionar a mente para viver esse novo tempo. Esse tempo que você vai viver, querido, crescimento. E quando você começar a crescer para cima, ninguém te derruba mais. Você vai amadurecer na fé. E aí eu estava olhando aquela grama seca, e o Senhor disse assim: não tem chuva, mas se você molhar, amanhã ela vai estar verde, porque ela tem raízes, e essas raízes vai fazer com que ela volte a viver. E logo o Espírito Santo me levou num texto em Marcos capítulo 4, verso 5. E esse texto diz assim, ele fala da semeadura, do semeador que saiu a semear. E a outra parte das sementes caiu em um lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. Diga muitas pedras e pouca terra. Todo mundo sabe que aqui ele está se referindo ao coração. Olha para o teu irmão e fala assim: tira as pedras do seu coração. Fala para ele assim, ó, tira o entulho, porque esta semente, ela precisa de mais terra. Todo mundo sabe que ele está falando do coração. Tinha pouca terra e muitas pedras. E é impressionante, outra parte da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinha raízes. Preste atenção nesse texto, porque ele é muito rico. Você viu que o problema não é a semente? Diga: a semente é a palavra de Deus. Diga: não é a semente, é o terreno. Agora note uma coisa: mesmo com pouca terra e com pedras, diga assim, ó, nasceu. Por isso que tem coisa que está nascendo, mas logo cai. Por isso que tem coisa que até está nascendo, tem coisa que até está florescendo, mas daqui a pouco você vê que está no chão.
Porque a mesma semente que está sendo aqui lançada sobre toda a igreja é a mesma semente que vai produzir, mas o problema é a terra, é o coração. Queridos, por que caiu? Porque não tinha raízes. Essa que caiu por falta de raízes, pode chover, pode chover, pode chover, que não volta a nascer de novo, porque não tem raiz. O que traz a vida para nós são as raízes que ficam profundas. São as raízes profundas que vai fazer você brotar de tempo em tempo, que vai fazer você florescer de tempo em tempo. A Bíblia diz que tem as estações, tem tempo para todas as coisas. Você já percebeu que algumas árvores, no tempo da seca, ela fica só os galhos secos? Caem os frutos, caem as folhas e fica só aquela aparição mais feia. Mas quando se fala de chuva, você vê que ela volta a florescer. Então, queridos, de tempo em tempo, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por guerra, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por secas, nós vamos passar por afrontas. Em tempo, algum tempo vão olhar para nós e vai achar que nós estamos mortos, mas nós temos raízes, porque a raiz de Davi está dentro de nós. Queridos, então eu quero te falar uma coisa: não tenha vergonha do tempo que a sua árvore secou, não tenha vergonha porque as folhas caíram, não tenha vergonha porque você não está frutificando nesse momento. Seja aquele que crê que a resposta que você vai dar é Deus que vai dar por você, porque você vai voltar, isso é profético, você vai voltar a frutificar. Porque o tempo do Senhor, Ele está chegando para a sua vida. Tem algo que está vindo à sua direção. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você só precisa compreender isso, que o tempo certo, se você tiver raiz profunda, você pode dormir e descansar tranquilo, porque você vai acordar florescendo. Porque isso é promessa do eterno. Ela até cresceu, mas ela não se sustentou. O teu coração precisa estar limpo. Nós precisamos desfrutar dessas raízes profundas. Por isso, primeiro temos que crescer para baixo. Diga, é importante crescer para baixo, estar bem alicerçado, fundamentado na palavra. Queridos, porque se eu estou forte para baixo, ninguém vai poder me matar. Queridos, nós vamos voltar a florescer. Ministério Aliançados com Deus, a sede do avivamento vai voltar a florescer. Você vai voltar a produzir. Eu preciso que você compreenda isso. Quem lembra de Jó aqui? Quem lembra de Jó, diga amém. Diga, tiraram tudo de Jó, mas ele tinha raízes profundas. Todo mundo olhou para ele e falou assim: está acabado. Todo mundo olhou para ele e disse assim, ó, até a própria esposa falou: já era, cara. E ele continuava com fé, e a Bíblia diz que nada ele atribuía a Deus. Diga nada. Ele tinha raízes profundas. E o próprio Jó disse, em Jó capítulo 14, versículo 7. Marca esse texto aí para você nunca mais se esquecer. Jó 14, versículo 7. Para uma árvore há esperança. Diga, eu sou uma árvore com raízes profundas. Ele disse, para uma árvore há esperança. Se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Olha para o teu irmão e fala assim: pode passar o tempo que passar, podem chamar de velho, pode dizer que está aniquilado, podem falar que acabou, mas ele está falando que você vai voltar a produzir galhos novos de novo.
porque ele tinha raízes. Raízes. Aí eu vejo pessoas enterrando ministério, enterrando chamado, enterrando dom. Ei, querido, para de colocar entulho e pedra no teu coração. Tem gente que está com o coração entulhado de pedra e terra ruim. E Deus está falando, a semente continua a mesma. O poder da semente é a mesma. A força da semente é a mesma. Essa semente é tão poderosa que ela é capaz de crescer mesmo num terreno cheio de pedras e pouca terra. O problema é que ela vai morrer. O problema não é a semente. Carinhosamente fala, o problema é você. Fala para ele, não tem vergonha não. Fala, o problema é você, não é a semente. O problema somos nós. Nós somos o problema. A semente continua sendo a mesma. A palavra não muda. A promessa não muda. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ele diz. A promessa é a mesma. O poder é o mesmo. O problema somos nós. Ei, querido, o Senhor tem que sacudir você hoje. Você tem que expor essas pedras. Porque o Jó deixa claro, não importa, porque há esperança para a árvore. Por isso você precisa crescer para baixo. Jó crescia para baixo. E tudo que ele passou, tudo que ele enfrentou, ele tinha raízes. Ele disse, há esperança para a árvore, mesmo sendo cortada, aniquilada, mesmo as suas raízes envelhecendo, o cheiro das águas vai fazer elas de novo, dar fruto novo de novo, novo de novo. Isso aqui é avivamento que não se apaga. Um dia talvez você foi uma árvore viçosa, bonita, cheia de flores, cheia de frutos, e veio alguma coisa que aconteceu, e aquilo que aconteceu te cortou. Mas Deus está dizendo, fique tranquilo, porque há esperança para você. Porque Deus está olhando a sua profundidade, querido. Deus não está olhando a superfície, sabia? Por isso que a Bíblia fala que Deus olha dentro, Deus não olha fora. Deus não está olhando, querido, para fora, Deus está olhando para dentro. Deus está olhando aonde os olhos do homem não conseguem ver. Para os amigos de Jó, tudo estava acabado, pastora Cleidiane. Para a esposa de Jó, tudo estava acabado. Para a província onde ele morava, todo mundo falava com uma boca só, é o fim de Jó. Mas Jó olhava para os céus, de lá vem o meu socorro, e ele disse, há esperança para a árvore, mesmo que seja cortada, mesmo que seja aniquilada, mesmo que as suas raízes envelheçam. Ei, não tem idade. Deus está querendo levantar um novo povo. Deus está querendo levantar alguém que tenha coragem de fazer aquilo que os outros não conseguem fazer. Deus está falando nessa noite, nós vamos viver um novo tempo de avivamento. Talvez olharam para nós e disseram assim, está acabado. Eu já passei isso na pele aqui na pandemia, e agora é o fim. E nós oramos, orando, e Deus dando palavras, e Deus trazendo recursos, e Deus falando calma. Queridos, a raiz está estabelecida, e essas águas vão vir e vão derramar sobre nossas vidas. Mas o que impede dessa semente produzir novamente? Coração cheio de pedra e de pouca terra. Queridos, qual que é o nosso problema? Qualquer pedra que as pessoas lançam, a gente pega e guarda para nós. E a gente vai entulhando de pedra e vai tirando a terra. Entende isso? O que vai produzir em um terreno cheio de pedras? Até produz, sabia? Coisa ruim produz em terreno ruim. Terrenos cheios de pedra só começa a produzir aquelas árvores de espinhos, aquelas coisas mais horríveis.
Se tem semente, se tem raízes que precisam ser aprofundadas, tem raízes que precisam ser tiradas. As raízes boas precisam ser aprofundadas, mas as raízes ruins têm que ser tiradas. Por isso que a terra passa todos os anos por um processo de preparo. Limpa-se a terra, ara a terra, arranca as raízes da terra, tira o toco da terra, para lançar a semente nessa terra pronta e preparada. Se tem semente, se tem raízes que precisam ser aprofundadas, tem raízes que precisam ser tiradas, para que você não fique longe da graça de Deus e do poder de Deus. Pois a Bíblia diz para nós em Hebreus 12, verso 15, olha o que a Bíblia diz para nós: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura, diga raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamina muitos. Sabe que tem algumas tradições que falam assim, que essa raiz de amargura é veneno? Sabia disso? Tem umas traduções que dizem que essa raiz de amargura é veneno. E tem, sim, raízes venenosas. Mas preste atenção, aonde essa raiz nasce, ela mata a boa raiz. E aí quando esse veneno está dentro de você, você não consegue ser profundo em Deus. Porque essas raízes está dizendo que vai privar você da graça de Deus. Ou seja, você vai perder a graça de Deus por conta dessas raízes que você deixou crescer. E essas raízes ruins, ela não precisa de terra boa. Repita comigo: raízes ruins nascem no meio de pedras. E ela vai sufocar as boas raízes. Ela vai matar a boa árvore, o fruto bom. Precisa ser arrancado. Olha aqui, ela colocou a tradução: tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Diga: Deus me livre. Estão entendendo? Se eu tenho que aprofundar as boas raízes, em contrapartida eu tenho que arrancar o que não presta, para que haja um avivamento verdadeiro dentro de mim. Eu preciso arrancar o que não presta, porque esse veneno, o Espírito do Senhor não quer habitar em um lugar que está envenenado. E isso vai privar, que eu me prive da graça de Deus. O fogo vai se apagar. Eu não vou conseguir queimar mais, porque o meu coração, além de estar cheio de pedras, ainda está cheio de raízes venenosas. E aquilo que produz, a raiz venenosa que produz fruto, é fruto venenoso. E não é esse fruto que a raiz de Davi mandou a gente produzir. Ele disse: vai e dê muito fruto. Mas não é o fruto do veneno, é o fruto da salvação. Diga: ela vai brotar de tempo em tempo e dar o seu fruto de tempo em tempo. É nessa raiz que eu tenho que estar profundo. Essa raiz não morre. Não chores. O ancião vem e fala: não chores. Então um dos anciões me disse: não chores, porque essa raiz é imortal. Essa raiz é a raiz das boas notícias. É a raiz que produz o bom fruto. Se queremos ter um grande mover do Espírito Santo, precisamos manter o nosso coração limpo.
Diga: o meu coração tem que estar limpo de toda a podridão, de toda a imundícia. Diga: pedras, saia do meu coração. Ou você não se lembra que para ressuscitar Lázaro, Jesus mandou tirar a pedra? Eu quero dar um grito profético agora, dentro de você. Jesus está dizendo: remova a pedra. Se você remover a pedra, o grito profético é: sai para fora, árvore frutífera e viva! Oh! Sai para fora! Vai brotar de novo, vai nascer de novo, vai inundar de novo os frutos nessa terra, porque o teu coração vai ser limpo. Esse é o avivamento com raízes profundas. Ele não para de dar fruto. Não precisa estar na estação, só precisa da chuva. Querido, você não precisa esperar por nada, você só precisa estar limpo. Tem uma chuva, tem um vento trazendo uma brisa em sua direção. O coração está limpo, vai sair para fora de novo. E você vai começar a produzir. Aquilo que parecia estar morto vai voltar a viver, porque nós estamos enraizados nessa raiz de Davi. E nós vamos fluir. As pessoas vão ficar olhando para você e vai falar assim: como? Meu Deus, ela estava morta, ele estava morto. Da onde brotou aquilo de novo? Vai vir um rebento. A glória do Eterno vai vir sobre você. A unção do Eterno vai vir sobre a tua casa. A unção do Eterno vai vir sobre os seus filhos. E você vai começar a produzir, frutificar. Porque enquanto eles pensavam que você estava morto, você estava acabado, você só estava crescendo para baixo. Porque às vezes as pessoas olham para a gente e pensam que a gente está acabado, irmãos, mas nós estamos crescendo para baixo. Não é porque às vezes não estão vendo o nosso brilho que nós estamos mortos. Quem está em Cristo Jesus, na raiz de Davi, está crescendo para baixo, está sendo forte para baixo. Meu irmão, as raízes, elas não são bonitas. Você já percebeu? Quem aqui já viu uma grande árvore arrancada pela raiz? É bonita as raízes? Hã? Porque as raízes não estão preocupadas com beleza, elas estão preocupadas em cumprir propósito. As raízes não estão preocupadas em aparecer, irmãos, elas estão preocupadas em cumprir propósito. Sabe qual que é a maior alegria da raiz? É saber que acima dela estão dando frutos as árvores. Porque as raízes, o propósito da raiz é te deixar forte. Por isso Jesus é a raiz de Davi. Jesus não estava preocupado em brilhar, Jesus estava preocupado em que você fosse incendiado. Jesus não estava preocupado com a glória do mundo, irmão. Jesus não estava preocupado com a glória eterna, a glória do mundo, ele queria a glória de Deus. Ele queria participar do banquete. Quando o coração está limpo, quando não tem mais pedras para impedir essas raízes crescer e se aprofundar, querido, você não está nem aí mais com horário, você não está com tempo, você não está nem preocupado com nada, você só quer receber, ser adubado. Porque você olha para o lado e fala: eu preciso produzir para que este coma, eu preciso produzir para que este tenha sombra. Você não está preocupado com nada, você está preocupado em produzir. Mas nós precisamos estar aprofundados na raiz. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, verso 6, por isso tem muitas pessoas que estão, meu Deus, fracas, porque não tem raízes, qualquer coisa derruba. Colossenses capítulo 2, versículo 6, portanto,
já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. Estejam o quê? Enraizados nele. Quem aceitou Jesus aqui? Quem entregou a vida para Jesus aqui? É para você estar enraizado na onde? Diga: raízes, cumpre propósito, para que a árvore brilhe. Você está enraizado com Jesus? Se você está enraizado com Jesus, aonde é para você estar? Na raiz. Nós temos que ser alicerce para essa nova geração de crente. Nós temos que ser raízes para esses jovens. Nós temos que ser raízes para essas crianças. Você viu aqui duas meninas corajosas aqui, porque tem raízes. Porque o ministério é completo, ele tem raízes. Queridos, nós não estamos pensando agora, nós estamos pensando lá na frente. Porque tem pessoas que estão se perdendo porque estão pensando agora. Eu não estou pensando aqui, irmãos. Queridos, daqui 100 anos não tem ninguém aqui mais. Desse povo que está aqui sentado daqui 100 anos. Quem está entendendo isso? Olha para o teu irmão e fala assim: daqui 100 anos, onde você vai estar? Diga assim: eu vou estar enraizado em Cristo Jesus. Porque se eu estiver nele, daqui 100 anos, eu estou vivo para a glória de Deus. É isso que você precisa desejar no seu coração. Aí você fica com mesquinharia, você fica segurando. Ai, será que eu abençoo? Será que eu não abençoo? Será que eu sou fiel? Será que eu não sou fiel? Será que eu vou para a igreja? Será que eu não vou para a igreja? Aí eu estou cansado, querido. Presta atenção, nós precisamos enraizar. Porque a hora que o vento vier, a hora que a tempestade vier, a hora que o problema chegar, a hora que a luta chegar, o diabo pode vir até e cortar o tronco, mas Jó disse que a árvore tem esperança. Ela pode estar cortada, a raiz pode estar envelhecida. Estou falando com alguns aqui hoje. Mas ao cheiro das águas, ela vai produzir ramos novos. Novo de novo. Diga: eu tomo posse, Senhor, daquilo que é novo. Diga: de novo na minha vida. E Ele está dizendo: estejam enraizados nele, construa a sua vida sobre Ele, e se torne mais. Construa a sua vida, mas Ele é a raiz. Eu preciso crescer para baixo para encontrar Ele. Eu preciso me entregar para encontrar Ele. Construa a sua vida nele. Construa a sua vida nele, sobre Ele, e se torne mais fortes na fé. Como foi ensinado a vocês. O que é para fazer? Você pode dar graças a Deus? Tem algo acontecendo aqui. Tem um mover acontecendo aqui. Deus vai fazer você, ao cheiro das águas, vai começar a sair em você de novo brotinhos, ideias, projetos. Vai começar a acontecer em você. Ideias, projetos, coisas novas. A vergonha, a raiz de vergonha foi tirada. A raiz de amargura foi tirada. E vai começar a borbulhar dentro de você. Coisa nova. Diga: coisas novas. Galhos novos. Folhas novas. Vida nova. Fruto novo.
Avivamento com raízes profundas. É o que vai acontecer aqui, avivamento com raízes profundas.